na história da humanidade, os seres humanos tiveram acesso a tão vastas tecnologias, a ponto da gente poder interagir em qualquer país do mundo. Nós falamos com o Japão, com a China, com a Alemanha, temos amigos em tantos cantos do mundo, parentes que se mudaram, né? Mas, no entanto, nunca o consumo de remédios para ansiedade, para tristeza, para insônia, para depressão, também foi tão alto. Embora a gente tenha todos os recursos para se comunicar, para aprender e para se relacionar, nunca houve tanta solidão no mundo. São constatações, não só nossas, como de pessoas que estudam essas coisas, né? Nunca antes na história humana as taxas de suicídio atingiram índices tão elevados. Então, o que é que está acontecendo? O que é que nós estamos vivendo dentro e fora de nós? Por que acontece tudo isso? Claro que a gente não terá as respostas, né? É lógico que não, isso aí é questão de muito estudo, de muita observação, né? Mas isso é uma introdução para a gente falar sobre a reforma íntima, né? E para falar sobre a reforma íntima, hoje a gente vai tomar como base o capítulo 30 do Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Este capítulo se chama Educa. Muito interessante, por sinal, viu? E falar em reforma íntima é pensar em processos educativos da alma. Certo? E para isso, nós precisamos resgatar os princípios do Consolador Prometido, ou seja, do Espiritismo. Porque os princípios nos orientam, né? Nos dão um rumo, nos dão uma direção. Assim como o oleiro que molda a argila para formar um objeto, né? Então, o que é moldar? Moldar requer uma mistura de técnica, de sensibilidade e de arte. Moldar uma peça, moldar uma estátua, moldar qualquer objeto, né? E falando assim sobre o nosso íntimo, moldar significa dar forma ao potencial que existe dentro de nós. Não está lá no Evangelho que nós fomos criados à semelhança de Deus? Então, nós temos todo o potencial da perfeição de Deus, certo? Só que Deus é a perfeição absoluta. Nós temos a perfeição relativa. Nunca seremos igual a Deus, jamais, né? Senão ele não seria nosso Criador. Seríamos iguais. Então, moldar é trazer à tona a perfeição que já existe dentro de nós. Está lá. Nós só precisamos fazer com que venha à luz, como aquele que nasce, venha à luz, né? Então, nós precisamos trazer tudo isso que está ali em germe para fora, certo? Então, para isso, vamos ver assim, alguns princípios, né? O primeiro princípio, nós somos imortais. Quem duvida disso? Ninguém? Então, a maioria de nós molda a vida sem pensar na imortalidade. A gente faz tudo pensando que nós temos um período e nós vamos morrer. Então, nós idealizamos uma carreira que vai durar 40, 50 anos, a gente vai aposentar e a gente vai morrer. Ninguém faz um projeto para 400 anos, 300. Todo mundo vai te achar um louco, que é sempre Matusalém, por acaso, que vai viver 900 anos, né? Ninguém. Então,
é normal. Então, nós construímos relacionamentos até que a morte nos separe. Não é assim? Os relacionamentos são finitos. Nós não conseguimos conceber relacionamentos de amizade, de afeto, de paternidade, de maternidade, que vão durar para sempre. Nunca. Sempre a gente está tendo essa visão de que é por um período. Então, tudo que nós construímos é por um período, não é para a eternidade. Mas, quando a gente pensa na imortalidade da alma, muda a nossa perspectiva totalmente, porque nós vamos construir para sempre. As nossas relações, as nossas projeções serão para a eternidade, porque nós vamos viver para sempre. Isso falando em espírito, né, gente? O corpo, é claro que morre, se transforma, se deteriora, mas o espírito é imortal. Então, nós estamos aqui construindo o nosso espírito, não é o nosso corpo. Nosso corpo, Deus criou, está aqui para o nosso uso, para nosso benefício, mas ele tem um prazo de validade. Mas o nosso espírito é imortal. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente, né? Então, moldar não é pensar em estruturas rígidas, são estruturas flexíveis, moldáveis. Tudo que a gente vai transformar dentro de nós tem que ter essa flexibilidade, senão você não muda nada. Rigidez não muda. Pessoas rígidas, difícil mudar. Para você conseguir mudanças, você tem que ter flexibilidade, ser maleável, né? Moldável, né? Estar assim à disposição desse processo. E na interação com o outro e com a interação com o meio ambiente, nós nos moldamos. Então, nós dependemos dessas relações e do meio ambiente que a gente vive, até da nossa relação com animais e com tudo que existe na natureza, para a gente fazer essa transformação. Né? Nós fazemos parte do mundo aqui, onde estamos passando esse período, né? Esse período e sei lá quantos mais. Não sei. Está dando para ouvir ou eu estou saindo daqui do microfone, né? Estão ouvindo aí, gente? Então, oi, tudo bem? Bom, então isso pode caminhar para uma direção saudável quando está bom para você e está bom para o outro também. Ou para uma direção não saudável, quando está bom para os outros, aliás, não está bom para os outros, mas pode até estar bom para você. Certo? Então, o bom é que esteja bom para todo mundo, né? Mas isso é a perfeição. Isso não é o corriqueiro normal. Então, nós somos espíritos imortais que estamos moldando a nossa intimidade e a nossa vida, o nosso espírito, né? E nós precisamos agregar essa flexibilidade e potencial de mudança. Então, nós vamos ver o que diz o capítulo 30 do Fonte Viva, Educa, o que é que Emmanuel nos traz, né? Vamos lá? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então, o que Emmanuel está querendo dizer aqui? Será que ele está falando de tamanho? Ele está falando do quão importante a gente é, ou a gente pensa que é, né? Que nós somos muito vaidosos. Será que está falando do grau evolutivo? Nada disso, né?
O Emmanuel está dizendo para a gente de algo que já se manifestou ou um potencial que aguarda manifestação. É o potencial que nós temos, né? Quando você olha para uma pessoa, o que você olha? O germe, aquilo que está lá, potencial, ou aquilo que já se manifestou? Normalmente a gente olha o que já se manifestou, por isso que a gente briga bastante, porque a gente não aceita a criatura como é, né? Mas se a gente pensar no potencial que ela ainda não manifestou, ela não é aquilo, ela vai ser outra coisa. Mas é difícil, né? Nós somos todos ainda muito imperfeitos para a gente estar conseguindo fazer isso. Só Jesus, né? Jesus fazia isso, ele pensava no quanto você poderia ser, e não naquilo que você estava mostrando naquele momento, né? Então, Emmanuel está dizendo para a gente de um processo espiritual que envolve todos nós. E na origem desse processo há um germe, um potencial que aguarda a manifestação. O que é reforma íntima, se não trazer esse germe e manifestar todo o potencial que Deus colocou em nós? Se nós somos impacientes, mas nós temos o potencial de nos tornarmos pacientes. A tolerância é a mesma coisa, orgulho, todos aqueles defeitinhos tão conhecidos nossos, todos eles têm o potencial do seu contrário, que a gente precisa fazer essa transformação, né? E um segundo princípio, a seta da evolução. Sem a doutrina espírita, nós achamos que o tempo não tem direção. Pode acontecer tudo, pode não acontecer nada, a gente vai para frente, vai para um lado, vai para trás, vai para qualquer canto, quer dizer, não tem uma direção exata. Mas com o Consolador Prometido, nós aprendemos que o tempo possui uma seta evolutiva. Você vai para frente, mal-humorado, sem vontade, vai xingando, vai revoltado, vai teimoso, mas você vai para frente. Nosso destino é em frente, nunca para trás. Queiramos ou não, a gente vai teimando, mas a gente vai. E se a gente for com boa vontade, melhor ainda, né? Certo? Então, a seta da evolução se dá na direção do seu germe. Lá, naquele minúsculo potencial, né? Há uma semente minúscula na nossa consciência e há uma seta que obriga na direção do tronco. Quer dizer, o que é o tronco? Já é o potencial manifestado. Já é um pouco de evolução. Né? Vai se tornar uma árvore frondosa, vai se tornar, sei lá, uma grande árvore. Então, ele já tem o germe já manifestado ali. Então, tudo nos direciona para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Tudo na nossa vida. Certo? Outro item. No coração da terra, há melodias da fonte. Todo rio tem fonte. E toda fonte é minúscula. Vocês já viram como nasce um rio? Né? Lá, uma coisinha, um fiozinho de água. Sim. E vai se avolumando, se torna um rio São Francisco, um rio Amazonas, gigante, imenso. Quanto lhe levou para chegar ali? E ele vai continuar se transformando para virar oceano. Esse é a seta da evolução, né? Ele vai se tornar um oceano. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Estatuária é o ofício de formar estátuas, né? Então, no bloco de pedra já existe a obra-prima, já existe. Perguntaram para Rodin como ele conseguiu esculpir
a estátua, o pensador. E ele respondeu: já estava lá. Eu só tirei os excessos. Deixa eu só informar para vocês um pouquinho sobre o Rodin. Auguste Rodin, um escultor francês, convidado em 1880 a fazer uma porta decorativa no Museu de Artes em Paris. E ele idealizou a Porta do Inferno, que é a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri. Né? O livro da Divina Comédia tem 3 partes, né? Ele construiu um enorme portal com 180 figuras de bronze e a estátua, o Pensador, foi colocada na parte superior em destaque. Ela é um bloco único de pedra, um bloco, não é emenda, não tem nada, é um bloco de um homem pensando, que resume a Grécia, ou seja, todo o pensamento ocidental. Né? Então, lá no bloco de pedra já existe a obra-prima, como ele mesmo disse. Eu só tirei o excesso. Aonde você vai chegar no processo evolutivo já está em você, em cada um de nós. Só precisamos tirar os excessos. É fácil? Tem muito excesso. O fofoqueiro tem um potencial em germe. Ele só precisa tirar o excesso. Ele precisa mudar a direção e a intensidade. Né? Porque ele é um comunicador. Só que ele está só indo do lado negativo. Então, ele precisa mudar a direção e divulgar o lado positivo. Viu como muda tudo? Quando você muda o modo de pensar? A mulher ciumenta tem um potencial divino. Ela só precisa tirar o excesso. Ou o homem, que tem homem ciumento também, né? Dar outra direção. Porque o ciumento sabe cuidar e preservar como ninguém. Por que ele tem ciúme? Porque ele cuida, ele quer que nada de mal aconteça, não quer perder, né, aquela pessoa. Então, é cuidadoso, mas está mal direcionado. É assim que é a nossa reforma íntima. Nós temos o potencial, só que está mal dirigido, mal potencializado. Nós precisamos trabalhar, tirar esses excessos para fazer com que aquele potencial se manifeste. Certo? Outro item. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Bem, o espírito traz o gene da divindade, certo? Então, nós temos o padrão genético espiritual de Deus. Somos criados à semelhança do nosso Criador, com todos o potencial de perfeição. Agora, a obra de fazer este trabalho é nossa. Deus poderia ter criado perfeito? É claro que poderia. Qual seria o nosso mérito se ele nos criasse perfeitos? Então, a sabedoria de Deus é tão grande que ele deixa o trabalho para que nós tenhamos o mérito de termos evoluído por nossa conta. Cada um tem que ser responsável por si, né? Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. Então, nós aprendemos no Espiritismo, no Consolador Prometido, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é o pensamento de Deus. Né? Estamos imersos no poder mental do Todo-Poderoso. Né? Estamos, mas Ele está em nós também. Né? Porque tanto nós estamos nele como Ele está em nós. Né? A estrutura do nosso psiquismo são divinas. A nossa fala, o potencial de se comunicar é divina. Não diz que a palavra tem poder, tanto para o negativo quanto para o positivo, né?
Então, nosso potencial de falar, olha que coisa, se você pensar bem, né? Magnífico, na criação é magnífica, né? A nossa capacidade de amar é divina. De onde vem a nossa capacidade de cuidar, de prover, de vontade de ser amado, de ser percebido, de ser valorizado? Todos nós queremos isso. Todos nós ficamos felizes quando sentimos isso, né? Não é verdade? Todos desejamos assim. A vontade de criar, a capacidade de cicatrização, não só a física, principalmente a psíquica. Então, você ama uma pessoa, ela te engana, ela te fere, te machuca, te pisa, você fica mal um tempo muito grande, você fica querendo morrer. Depois você cicatriza e volta a amar de novo. Olha o que é a renovação. É o poder que Deus nos dá para a gente passar por aquilo e você se renovar. Aprender com aquilo que aconteceu. É assim que a gente cresce, aprendendo com o que nos acontece. Certo? Todos nós temos capacidade de modificar qualquer coisa, basta a nossa vontade. Por quê? Porque nós somos maleáveis, nós somos flexíveis. Se nós formos rígidos, a coisa fica bem difícil, né? Então, tudo isso é reforma íntima. E em tudo há uma finalidade. É sempre o bem, o final de todas as coisas. Qual o fim da semente de uma laranja? Se tornar um pé de laranja. E o pé de laranja vai dar muitas laranjas, que vão dar muitas sementes, que vão ser muitos pés de laranja. Não é? Não é assim? O que vai se tornar o princípio inteligente? Espírito. O que vai ser? Um espírito, né? Princípio inteligente, que era uma mônada, que depois passou por processo todo da evolução, ele vai se tornar um espírito. E depois? Vai se tornar um espírito puro. É todo o processo da evolução, né? Então, nós temos livre-arbítrio e possibilidade de fazer escolhas, mas nem todas. Nós não temos, nosso livre-arbítrio não é absoluto. Se eu disser que eu não quero mais que o Sol, que a Terra gira em torno do Sol, é possível. Eu só tenho como fazer escolhas da minha vida, nunca do universo. O universo pertence a Deus. Só quem pode querer mudar as coisas é Ele. Eu não tenho nem pode dar a ser humano essa capacidade, porque senão é um desastre, né? Vai estragar tudo. Então, é bom que certas coisas não é dada mesmo ao homem, né? Então, isso Emmanuel está nos dizendo porque ele quer nos lembrar que tudo é um processo, tudo segue um curso, né? Ele está destacando esse curso das coisas. Então, ele está falando na fonte do rio, na semente, na estátua, para nos lembrar que existe um curso. Tudo tem uma direção, tudo tem um processo. E nós estamos também nesse processo. Aí uma pessoa pode dizer assim, eu já estou viciado em crack há 40 anos, meu cérebro já está danificado, não tem mais jeito. Aí, claro, nessa encarnação, não vai mais ter jeito mesmo, né? Já fez o estrago. Mas, umas 2 encarnações, você vem com o seu cérebro danificado, você vem com vários problemas do seu cérebro para você corrigir, para você aprender a respeitar aquilo que Deus te deu, né? Mais uma outra encarnação, você vem com esse cérebro convalescente,
para você aprender a moldar de novo, fazer tudo aquilo certo outra vez. Então, no mínimo, 3 encarnações perdidas pelas suas escolhas equivocadas. Certo? Quanto tempo você perdeu na sua evolução? Quanto tempo? Certo? Outro item aqui de Emmanuel. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, para que a luz divina se destaque da treva humana. Então, nós temos uma luz divina que está envolvida na treva humana, que é a imperfeição, né? E ela tem 2 elementos, o orgulho e o egoísmo. Sempre, né? As chagas da humanidade. Vamos falar do egoísmo. Tem um bolo pequeno, umas 10, 20 pessoas, é claro que não vai dar. Você parte o bolo e já pega o seu pedaço. Já garante o seu. Né? Então, isso é o mais primário, sabe? Uma parte muito primária do egoísmo. Existem outras facetas mais complexas do egoísmo. Por exemplo, eu tenho uma religião, mas não admito que o outro tenha uma religião diferente da minha. E isso em outras questões é a mesma coisa. Né? Eu quero ser espírita, mas eu não admito que o outro seja umbanda ou protestante, sei lá, evangélico, qualquer outra coisa. Não. Aí eu vou à praia, fazer meu turismo, largo lá um monte de lixo, porque o mundo foi feito para mim. Os outros se danem. Egoísmo, né? Não é egoísmo? É. Então, esse mundo é um mundo onde só cabe a minha religião, só a minha opção política. Tem muita gente assim, não tem? Só o meu jeito de ser, só o meu pensamento é que vale, só a minha orientação sexual. Os outros não admito. Então, essas facetas tenebrosas do egoísmo geraram muitos dramas na humanidade. Por exemplo, o Holocausto, que foi o extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Né? A Inquisição, que foi um tribunal formado pela Igreja Católica para punir os hereges, aqueles que tinham uma conduta que não era muito por direito, na opinião deles. Na verdade, a Igreja estava preocupada com o aumento de outras seitas, né? Ninguém quer perder o poder, na verdade é isso. A noite de São Bartolomeu, que aconteceu na França em agosto de 1572, entre protestantes e católicos. O massacre no Camboja, que foi um assassinato em massa, entre 1975 e 1979, morreram muitos, e levou o Camboja ao socialismo. Né? O genocídio em Ruanda, muita gente assassinada. E hoje nós vemos aí essas guerras, continua sendo essas facetas do egoísmo. Porque cada um quer ter razão, cada um quer achar que só vale o que ele quer, o que ele pensa. Continua, né? O trânsito é também uma faceta tenebrosa do egoísmo, porque as pessoas se transformam no trânsito, até matam, às vezes, né? Levam, assim, a brigas e acabam matando outra pessoa. Então, o egoísmo é um elemento a ser moldado. Nós precisamos trabalhar tudo isso dentro de nós. Né? E o orgulho?
O orgulho é mais sofisticado, mais charmoso. O orgulho é assim, tem lugar para todo mundo, mas o melhor lugar é meu. Né? Ele é talentoso, mas eu sou muito mais. Meu talento é muito maior. Viu como é que a pessoa, né, se disfarça, né? O outro é sempre inferior. Então, a palavra dele não tem valor, o sentimento da outra pessoa não tem valor, os potenciais dele não têm valor. E o problema do orgulhoso é quando ele é um galho, quer dizer, ele já está um pouquinho evoluído, um pouquinho, e o outro ainda é uma semente, quer dizer, ainda está lá no comecinho. Aí, coitado, né? Aí ele falou assim, vai crescer. Você precisa umas 3.000 anos para chegar onde eu estou. Bacana ele, né? Bacana mesmo, viu? E não há isso nos espíritos superiores. Espírito evoluído diz assim, olha o verme e diz assim, ele é igual a mim, só precisa de tempo. Ele só precisa manifestar o potencial. Precisa de tempo para evoluir. Ninguém evolui da noite para o dia. Ninguém. Nós estamos aqui há milhões de anos evoluindo. Ninguém evolui. E não estamos todos no mesmo patamar. Então, quem está mais tem que ajudar a compreender o outro que está menos, né? Então, para que a luz humana a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Quer dizer, esses mecanismos da vida vão nos espremer até tirar pedaço, porque estamos esculpindo, estamos trabalhando para a nossa perfeição. Certo? Esses processos fazem conosco o que faz com a semente. Coloca lá na escuridão, na maior solidão. Semente colocada na terra sozinha, lá no buraco escuro. Para quê? Para ela brotar e germinar, crescer. Porque toda semente procura luz, procura. É assim que ela cresce, se transforma numa planta, numa árvore, numa flor. É isso, né? E nós também. Então, às vezes, a gente é colocado numa situação difícil para que a gente floresça, para que a gente brote, para que a gente procure a saída, a melhor. É isso que ele está nos dizendo aí. A vida tem processos que tira tudo de você e coloca você lá no começo, para você lembrar que o rio tem fonte. Quer dizer, tudo nasce do minúsculo para se tornar grande, né? Nunca podemos esquecer que existem forças irresistíveis te empurrando para frente e você, mal-humorado, querendo voltar para trás. Não querendo ir para frente, né? Está vendo? Forças profundas te empurrando na direção do seu DNA, quer dizer, do seu gene divino. E os processos educativos vão te moldar, eles vão te transformar, quer você queira, quer não. Pode até demorar, mas vão te transformar, né? A criança, quando vai na escola, ela vai para quê? Para aprender. Ela não vai para ensinar. Mas tem muita gente aqui na escola da vida que acha que veio para ensinar. Veio para aprender. E nós todos aqui encarnados estamos aqui para aprender. Nós todos somos alunos. Não existe ninguém professor. Todo mundo é aluno, em vários graus, como na escola. Um está no primeiro ano, outro está lá no colégio, outro está no segundo, né? Mas todos nós estamos aqui aprendendo, certo? Os processos educativos, nós só respondemos a eles, né? Você vai perder alguém, você vai ter uma doença, você vai mudar alguma coisa, alguém vai te magoar, alguém vai te fazer alguma coisa que você não gosta.
vai desencarnar alguém que você gosta. Tudo isso faz parte da encarnação. Então, como a gente vai se redefinir, vai se moldar diante desses acontecimentos, essa é que é a questão. Como que eu me coloco diante desses mecanismos educativos que a vida me proporciona? Certo? É isso que é a moldagem, que é a reforma íntima. O modo como eu vou me colocar diante das coisas difíceis que me acontecem. Como é que eu vou trabalhar essas coisas? Como é que eu vou transformar isso em reforma íntima? Reformar os meus sentimentos, transformar aquilo que é ainda um potencial numa virtude já manifestada. Essa que é a grande questão, né? Vamos lá. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso aprimoramento. A dor e o trabalho como professores do nosso aprimoramento. A dor é uma professora que é uma cara bem feia, mas ela é muito eficiente, né? Se você não evoluir por amor, pela sua vontade, você vai evoluir contra a sua vontade, pela dor e pelo sofrimento. Você escolhe. Vai na boa ou vai sofrendo? O que você prefere? Né? Preferir, a gente prefere não sofrer. Mas, às vezes, aquilo que a gente faz, como a gente interage com aqueles mecanismos que a vida nos coloca, traz sofrimento. Porque a gente não reage bem, né? Aí vem o sofrimento. Então, a grande mensagem do Consolador Prometido é que a gente não deve brigar com esses processos educativos que a vida nos coloca, certo? Eles pretendem nos moldar o gene divino para que ele se expresse. Eles estão aqui para nos auxiliar, não para nos fazer sofrer. Nunca, né? Mas aqui. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Quer dizer, esse é o processo todo da evolução, né? Para todos nós. Nós éramos seres irracionais, né? Lá atrás, na nossa evolução, quem já estudou um pouquinho sabe isso. Éramos irracionais. Adquirimos inteligência. Com a inteligência, nós nos tornamos seres humanos. E nós estamos a caminho de sermos espíritos puros, anjos, seres perfeitos. É o nosso destino, é a seta da evolução. Quanto tempo vai demorar? Nós não sabemos. Mas que vai acontecer, vai, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, que é a maior ferramenta que Deus nos deu. A gente pode fazer as nossas escolhas. O que é que nós vamos semear? O que nós vamos plantar? Ninguém, nem Deus, interfere na nossa semeadura. Nem Deus. Ele te deixa à vontade para você plantar. Só que na hora de colher, é obrigatório. O que você plantou, você vai colher. Certo? Não tem outra opção, né? Por exemplo, eu hoje fui um patrão, lá, sei lá quanto. Hoje eu vou ser um subordinado, para eu aprender o reverso da medalha, né? Que a gente vem nas mesmas situações, com as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias, na posição invertida. Para a gente aprender e para a gente valorizar. Para a gente ver como nós queríamos o outro. Ver, não sentir, né? Certo? Então, eu fui um patrão. Como é que eu agi, será, como um patrão? Agora eu vou ser um subordinado.
Eu vou colher. Estou na colheita agora, né? Vamos ver como é que foi, né? Eu fui preconceituoso. E agora? Eu vou sofrer preconceito. Eu aprender o que é isso. Então, os processos educativos são esses, que obrigam a gente a sentir, a aprender para modificar. Deus não pega o chinelo e bate na gente, né? Ele educa dessa forma, nos dando as reencarnações. Tá? E Emmanuel encerra: educa e edificarás o paraíso na terra. Educa a sua alma, o seu espírito, para edificar o paraíso na terra. O que Jesus nos diz? Que a felicidade não é deste mundo. Mas o que ele nos disse também? Que o reino de Deus está dentro de nós. Certo? Então, a felicidade na terra depende de nós. Está em fazer o bem, pensar o bem, construir a paz dentro de nós e ao nosso redor. Assim, seremos pacificadores. E vamos, assim, ajudando pessoas a serem pacíficas, para construirmos um mundo de paz. O mundo que a gente quer, eu desejo a paz. Sim, mas não tem que construir. Não é querer a paz e a paz virá. Temos que construir um mundo de paz, começando dentro de nós, certo? No nosso núcleo familiar, nos nossos menores grupos, para depois expandir ao mundo, né? Então, estamos lapidando esse diamante bruto, que ainda está lá em potencial, para que ele seja uma luz brilhante e ilumine todos que estejam ao nosso redor. Como nos disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Não foi? E nós teremos que ser a luz do mundo. Quanto mais cedo para nós, melhor. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, hoje e sempre. Muito obrigada. Vamos? Tem mais como dar o resto? Ah, eu vou fazer essa.